Bom dia, galera. Bom dia, tudo bem com vocês? Ótima segunda-feira pra gente aí. Possa ser uma semana abençoada aí pra todo mundo. Vamos continuar aí lendo o nosso livro. Isso aqui vai ser rapidinho, já estamos na metade já, né? Chico Buarque, Fazenda Modelo. Vou confessar que tá um pouco difícil a leitura desse livro. Muitas palavras difíceis e uma coisa muito complexa. Uma leitura difícil, né? Acho que foi a mais difícil até agora que a gente já pegou, viu? Mas parece bem interessante. Lembrando sempre aí, se você quiser colocar na velocidade 1,25, clica na engrenagem, vai em velocidade, engrenagem que aqui embaixo, ó. Vai em velocidade e aperta 1,25, que eu acho que melhora a experiência aí de vocês, tá? Eu vou tentar ler bem devagar esse livro aqui, porque muitas palavras difíceis e para compreensão também. Beleza? Lembrando sempre, dar um joinha, ajuda a gente, compartilhar isso aí no WhatsApp. Eu tô vendo que vocês estão compartilhando bastante no WhatsApp. Tá vindo muito tráfego de WhatsApp. Muito obrigado, viu? Deixar o comentário também. Pô, tô acompanhando essa leitura. Os comentários incentivam bastante a gente. E é isso aí. Bora lá então? Capítulo 7. Da tela mágica. Era uma novidade atrás de outra. Agora havia um vidro colorido, anteparo do vidro mágico, que dividia a imagem em 3 faixas horizontais de cores diferentes. O colorido não repetia o natural das coisas, nem respeitava muito o contorno das pessoas, porém estimulava nossa imaginação. Juvenal, em close, aparecia de farda azul, rosto vermelho e cabelos verdes. Sua voz pausada. Sua voz que esperava para só colocar o pronome no buraco certo e as ideias. Todos prestavam atenção ao cuidado com que Juvenal usava os verbos e os objetos. Então, ele empregava muito a palavra quaisquer, palavra que, confesso, a gente mal conhecia. Não serão tolerados quaisquer abusos. Serão reprimidos quaisquer intuitos. Punidas quaisquer pretensões, e não punida qualquer pretensão, ou toda pretensão, ou serão punidas pretensões, como diria o vulgar, mas qualquer. Que mesmo sem ser uma palavra especialmente bonita, a gente acostuma e admira em Juvenal. Já se sabe que no dia seguinte todo mundo procurava imitar. No mercado, tem quaisquer peixes fresco aí? No cinema, eu gosto de quaisquer filmes coloridos. Lá em casa, Anaia, chama aí quaisquer dos meninos para mim. Anaia é minha mulher e estava comigo assistindo a pastoral. Compreendi e assimilei sua emoção quando Juvenal comunicou o nascimento da primeira geração programada da Fazenda Modelo. Panorâmica do box. Tape dos infantes. Take de Lubino e Latucha. Os gêmeozinhos realengos. Nata da fazenda. Passei a mão na barriguinha de Anaia. Captei uma agitação lá dentro. Pontapés quando Juvenal falou da ordem mecânica. Flash de aurora. Mãe do ano ligada nos fios. Brilho nos olhos de Anaia. Tomada de Abá, campeão mundial erguendo a taça. Corte para Juvenal e cifras. Fantásticas a produção de leite tipo A. Juvenal expondo o quanto aquilo representava em divisas para a fazenda. Que com o superávit do leite exportados poderíamos tranquilamente importar manteigas, queijos e iogurte. Boa parideira leiteira. Anaia já me deu 7 filhos. Bem, é evidente que não dá para comparar com os bezerros de ouro que acabam de aparecer na tela. Reconheço que houve precipitação da nossa parte. Faltou planejamento e até uma ordem alfabética. Tanto que hoje, olhando os garotos, você confunde os nomes e não se lembra quem é mais velho. Se o baixinho, espivetado que vende chiclete na cidade ou o grandão, amarelo que só diz Dadá.
mas o clarão da tela nos enchia de confiança no futuro. E quando eu acariciava a barrigudinha, minha confiança abrangia o 8º filho já encomendado. Anaía retribuía as carícias iluminando-se de azul e vermelho e verde. Estava no ar a magia, radiada suas ondas na plenitude do descampado. Passada a comoção dos anúncios natais, Juvenal apresentou seus novos projetos, entre os quais me permito destacar o da moradia própria. Segundo tal projeto, todo inquilino em breve poderá ser proprietário, mas nossos bairros serão providos de todo o conforto que se possa imaginar, até mesmo uma rede de esgotos, um plano de pagamento em parcelas cabíveis em qualquer orçamento, algo assim como os atuais aluguéis, e as oportunidades crescentes de trabalho ainda me permitiriam o luxo de fazer da casa própria a mais bonita do quarteirão. Anaía, a mais bonita do município, mais e mais se orgulharia da casa paga, do filho registrado e do próprio marido. Sim, porque Juvenal ainda dizia que pretende imprimir à Fazenda Modelo um ritmo estipulante de expansão, que não se limita ao pastoreio. Palavras dele. A alta administração da fazenda manifesta grande interesse em incentivar quaisquer investimentos no campo industrial. E quem mais lucra com isso é justamente o descampado, este solo ácido onde é só chaminé que, em se plantando, dá. A fábrica onde eu trabalho não chegava a ser uma fábrica, era uma olaria que passava metade do tempo fechada. Do jeito que ia, não podia crescer. Eu também não queria progredir. Hoje fazendo tijolos e amanhã biscate. Porque tinha um pessoal que funcionava mais no portão da fábrica do que propriamente lá dentro. Principalmente os seguintes: João Martelo, João Batista e João Paixão. Esses 3 não trabalhavam e queriam decidir se nós outros deveríamos trabalhar ou não. E eu, com uma bruta energia de quase pular o cordão, furar o portão e trabalhar, nem que fosse sozinho. Mas agora, se bem entendi a pronúncia de Juvenal, esses contratempos não se repetiriam. Ninguém haveria de me barrar. Anaía me apertando a mão de obra, me beliscando com força e assombro, pois agora ninguém mais cruzaria braço nenhum para discutir aumento de salário. Se aumenta o salário mínimo, aumenta também a prestação na casa própria. Daí reajustam o preço da gasolina, do trem, do pão e vira uma inflação que não precisa ser economista para adivinhar que é pior para todo mundo. Depois, se você trabalhar nas horas extras, que perde reclamando aumento, é lógico que aumenta seu salário sem inflação, sem confusão, sem piquete no portão, nem nada disso. Digo mal? Capítulo 8, Ouro Branco. Deixa eu mudar aqui o TP. Capítulo 8, Ouro Branco. Ao apresentar seu programa administrativo, Juvenal omitiu deliberadamente um projeto que causaria enorme impacto popular. Preferiu aguardar resultados palpáveis para anunciar ao espectador o êxito do Esperma Export. Alguns experts e uns poucos assessores mais íntimos cercavam de sigilo a estância castelã. Discutia-se a validade dos diversos processos conhecidos como a coleta do sêmen. Primeiro processo: coleta de sêmen na vagina. A formação moral do bom Juvenal tornava quase proibitiva a aplicação de semelhante método. Sua índole religiosa custava a conceber tamanha aberração. Sêmen na vagina era como colocar ao tempo em que se copulava indiscriminadamente, abusando da natureza. Ele, inclusive, já tinha prevenido a Aurora e suas colegas de ninfomania para que vaca nenhuma contasse com a Abá antes da nova estação da monta. Não que Juvenal desgostasse de Aurora ou pretendesse puni-la.
Aurora não tinha culpa de personificar um passado de excessos e agnomínias e imundícies e devassidão. E, no entanto, talvez por isso mesmo, era ela o afrodisíaco mais indicado para suscitar em Abá ejaculações industriais, como pede o programa. Do outro lado, os proeminentes compradores estavam com pressa e mandando dizer que nada entendia de formação de moral de índole. Seus embaixadores constrangiam a estância. Juvenal resistia à ideia de ver seu castelo ocupado até por muçulmanos e outros povos de tão inimiga tradição. Mas os assessores asseveravam que, com os poderosos e as finanças, há que ser pragmáticos. As ideologias e as profundas convicções. Isso depois a gente desabafa no quintal. Decidiu-se pela operação, desde que amparada pela discrição que convém a um segredo de Estado. Para evitar curiosidades, Aurora usaria um capuz no trajeto ao Toril. Quem visse passar uma vaca encapuzada podia pensar que era fantasia de carreta. Fantasia de careta. E assim foi que, para surpresa recíproca, Aurora e Abá se encontraram no sábado de carnaval. Comeram-se, beberam-se, pularam-se, ruborizaram Juvenal com suas folias. Juvenal tinha convidados, afinal, os embaixadores incrédulos. E o par de amantes tramando movimentos espirais, elípticos e parabólicos, faltando a etiqueta. Trocavam-se sussurros malemucos, capazes de chocar as visitas. Horrorizavam a plateia com os movimentos siderais, epiléticos, diabólicos. Tentaram se virar nas 64 posições, mas infelizmente não resistiram a mais que 32. Então, aproveitando-se da momentânea fraqueza, 16 agentes imobilizaram Abá, enquanto Juvenal e os experts da junta médica se ocupavam de Aurora. Ela ainda estava gozando aquele quentinho tão bom ali lubrificar as pregas quando Juvenal interrompeu um instrumento feito, uma pipeta, aspirando o quentinho e deixando saudade só. Tal sistema, porém, não é muito recomendado, pelo risco que oferece a propagação de doenças no órgão genitais do touro e da vaca. Ademais, os experts constataram que geralmente o esperma sai contaminado por secreções vaginais e outras impurezas. Segundo processo, vagina artificial. Esse método parece ser o mais satisfatório e prático, quando o reprodutor é ativo e responde facilmente. O sêmen é colhido com rapidez e sem maiores contratempos. Requer uma fêmea, no caso denominada manequim, entre cujas virilhas se acondiciona uma espécie de bolsa ortopédica. Mas dessa vez, a Aurora não quis se prestar ao embuste. Levam naquelas vacas no descampado. Juvenal mandou vir 7 novilhas, encapuzadas para evitar curiosidades. Quem viste passar 7 vaquinhas de capuz jurava que era um bloco de sujo. E Abá deflorou as capuchinhas, destruindo e chutando longe o engenho coletor da esperma, como se fosse um tampão usado. Terceiro processo. Coleta por massagem retal. É de grande eficácia quando o touro está incapacitado para a monta, o que não é o caso de Abá. Abá também estava enjoado daquela massagem ali e disse que assim não queria mais. Impaciente, Juvenal convocou a assessoria para uma reunião extraordinária. Na ocasião, ventilou-se a insatisfação geral da clientela ante os maus resultados dos testes. Alguém chegou a insinuar que a imagem da fazenda modelo estava sendo denegrida no exterior. Certamente, interesses escusos chegavam a colocar em questão a nossa virilidade. Segundo essas calúnias, a propalada impetuosidade do nosso macho não é um caso de potência desenfreada, mas sim de ejaculação precoce. A Assembleia indignada restou referendar a última alternativa, mais onerosa, proposta pelos próprios clientes.
esses nos exportariam, conforme Juvenal finalmente admitiu, toda a maquinaria e o know-how necessário à aplicação do quarto e mais científico dos processos de coleta. Quarto processo: eletroejaculação. O líquido pode ser obtido por uma espécie de sonda elétrica, cuja invenção se baseou nos trabalhos do cientista Gunn e de outros investigadores da fazenda mais industrializada. Foi necessário ampliar o toril para montar tamanho aparato. Quando Abá, não é que ele se deslumbrasse com a encomenda que Juvenal lhe prometia. Abá aceitou colocar como a experiência por se tratar de uma ótima oportunidade de investigar os meandros do poder. Sabido que a cerimônia estaria presente os mais soberanos escalões. Mais tarde colocaria os seus, e particularmente a Aurora, a par das malícias e falácias que se reproduziam lá dentro. Sim, estendido na área de patas para o ar. Finalmente, Abá via os invisíveis em pessoa. Em primeiro plano, em foco, em grande angular, os invisíveis usavam botas descomunais. Possuíam apenas 2 pernas que mal sustentavam um tronco que mal equilibrava uma pequena cabeça. Seres não reses, quase erectos, que lá do alto falavam um know-how que muito mal se entendem, mas que se obedece. Suspense. Contagem regressiva, suspense. Acionado o motor, travavam-se de utilizar os estímulos produzidos por corrente elétrica bem baixa, aplicados intermitentemente no músculo bulbo cavernoso. Não dói. A sonda era introduzida como que num poço, perfurando as entranhas de Abá, que prometiam ricos filões. Suspense. Um gradativo aumento na potência da corrente atiçava os nervos da uretra, do fundo do mundo, promovendo o estiramento da verga e a ereção. É bom. Súbito uma majestosa torre extraindo a pujança do meu subsolo, sugando as minhas secretas jazidas, sorvendo o sumo do meu cerne, sangue dos meus lençóis, ó plataformas, olhos dos meus bufes, seiva do meu coração. E o ouro branco choveu em jatos contra o céu. O fluido inicial era uma secreção clara, aquosa, precedente das glândulas acessoriais, que contém poucos espermatozoides, mas depois desse material, o ejaculado tornou-se um líquido leitoso, denso, opulento, no qual Juvenal se lavou e dançou, exaltando e ufano, beijou os hóspedes nas faces e nas botas. Os hóspedes reconheceram a excelência da matéria-prima com exclamação intraduzíveis. Brindaram o feito tintinando tubos de plástico com amostras do sêmen. Os invisíveis sumiram com os seus carregamentos, deixando o Abá prostrados, gigante e entorpecido. Juvenal cutucava o herói. Foi-se o tempo de vizinho achar graça de nós. Está provado, Juvenal cutucava. Que isso aqui deixou de ser um ninho de sucuris, sacis, jabutis, pau-gentis, garrotes, vis e sombra de 40 graus. Agora somos uma fazenda em vias de industrialização. Nossa imagem vai se assemelhando à imagem dos grandes. Aos poucos iremos ficando louros, lisos, brancos de neve, diáfanos, transparentes até que invisíveis, para também podermos ir das outras fazendas que só têm don't know how. Abá cutucado, não sei se pelas medalhas ou se por recente vício, pediu mais e mais eletrojaculações. Capítulo 9. Predestinados.
Capítulo 9. Os predestinados. Uma terceira hecatombe interromperá, e tão tenebrosa que pouco sobrevivente haverá na terra. Juvenal, tenaz e justo, prepara o corpo e o espírito daqueles que foram predestinados a superar a grande tribulação, o grande terremoto, o sol feito negro como pano de crina, a lua feita toda como de sangue, as estrelas caindo como archotes sobre a terra, o céu dobrando-se como folhas que se enrola. Os eleitos não terão fome nem sede, não os molestará o sol nem chama alguma. Ali na penumbra do box, não os molestam as moscas. Os bezerros dourados ignoram a luz, por enquanto, por impura. Naquele abrigo, ante tudo, ignoram a besta de 7 cabeças e 10 chifres, e 10 diademas nos chifres, e títulos blasfemos na cabeça. Que caía a estrela de absinto que amarga as águas que mantém o gado, que ardem os mares e se apaguem os sóis. Lubino, Latuxa, Lactâncio, Lia, Lin, Lucrécia, Luar, Lembrança, os filhotes de Juvenal engordam e apenas engordam, arrotam, não receiam. Juvenal será o seu pastor e enxugará as lágrimas dos seus olhos. Não choram, não pensam, dispensam palavras porque, naquele breu, são como irmãos univitelinos e ninguém perturbaria o silêncio morno e esponjoso da placenta. E Juvenal viu que estava bem feito. Amanhã poderia expor ao mundo exemplares dignos de idolatria. Novos apis, romarias e embaixadas aconteceriam para se benzer naquele templo detetizado. Tudo perfeito, sim, até que nasceram os primeiros dentes das crianças. Não havia necessidade de dentes, não estavam previstos. Dentes são heranças bárbaras de agressividade, especialmente os caninos. Sabe-se, por exemplo, que, pela evolução natural da espécie, unhas e chifres vão se tornando menos aguçados a cada geração. São armas inúteis, tendem a desaparecer. Aliás, Juvenal sustenta que todas as coisas pontiagudas acabarão arredondadas. As próprias cordilheiras, com a erosão, redundarão em formas brandas, assim feito gengivas. Foi a partir desta tese que Juvenal decidiu suprimir os alimentos sólidos ou fibrosos das dietas infantis. Pouco a pouco, quem sabe se os dentes não desistiam e voltavam atrás. Questão de dar uma ajuda à evolução natural. Isso ele decidiu por conta própria, sem consultar pedagogo, nutricionista ou livro algum. Orgulhoso, Juvenal afirmou tratar-se, a longo prazo, de uma solução aldeã para problemas globais. Mas os dentes não desistiram nem voltaram atrás. Incisivos, cresciam e ameaçavam, reclamavam fibras e favas. Rejeitavam o mingau de farinha de osso, tão rico em cálcio e fósforo, pois um dia parece que um novilho amuou, parece até que um arruou. Uma outra vez cara feia, Juvenal atônito. Será que ninguém gosta de mingau? Por que será que ninguém gosta de mingau? E desde quando alguém aqui gosta ou não gosta de mingau? Vamos já ver quem é que não gosta de mingau. Mingau para todos. Uns maus tocavam a manjedoura, uns debochavam e cuspiam. Os mais atrevidos ainda ficavam mastigando o vazio, talvez com a intenção de preservar o hábito, afiar o gume, afundar as maxilas, ou talvez com a intenção premeditada de provocar Juvenal. Como? De quem? Por que Fresta teriam assimilado tais modos? Ora, parece a boa do descampado, do passado, do tempo dos bisontes, e pela primeira vez na vida Juvenal se viu obrigado a repreender os pirralhos. Achou ruim? Nem adianta fazer barulho, que é pior. Engana-se gravamente quem pensa que vai alterar a dieta resmungando. Quanto mais você chorar, mais mingau tem que comer.
Quanto mais favas pedir, mais mole vem o mingau. Quanto mais fibra quiser, idem. A advertência que se provocou eficaz. Algum tempo depois, quando os vitelos receberam favas e fibras na refeição, não souberam o que fazer com daquilo, tinha se esquecido. Seguiram comendo mingau em calda e achando ótimo. Isto é, só quem resmunga são os de sempre, quem não tem jeito mesmo, resmungam pelo prazer de resmungar. Tanto que comem todo mingau, lambem a manjedoura, depois é que, barriga cheia, ficam com a boca moendo e remoendo, vento adrede para irritar. Sentindo muito, Juvenal confiou a tutela dos mais indóceis a Carncrum e Catazan, e outros educadores da mesma estofa. Estes não pediram mais que um curto prazo para domar a garrotada, habituá-la ao jugo, refreando-lhe os ímpetos, tirando-lhes a manhãs e birras, pacificar-lhe a índole até que cada um aprendesse a marchar, atendesse pelo nome e depois calassem a boca. O método mais simples consiste em atrelar o chucro entre os dois mansos, pelo cangote, através de um ajoujo de couro. Deste modo, sempre que os mansos mantenham a cabeça na direção da fieira, ou olhem a manjedoura, ou olhem o chão, ou não olhem nada, e deitem, e durmam, e evacuem. Por força que igualmente procederá o selvagem geminado. Via de regra dá certo, mas sempre há um novilho corrosivo a urdir tais artimanhas que, no convívio, a junta de mansos que o acompanha no virar a cara. Esbravejar, saltar e investir. A esses indivíduos resta apenas espetar o dorso com o aguilhão ou com a vara de ferrão. Ou finalmente junir a besta ao jungo-gerê, que é uma canga giratória para quebrar o animal. Esmorecer-lhe as resistências, derrubá-lo tonto a fim da jornada circular. Mas acontece que ainda assim, sem fôlego e sem sentidos, há uns tipos que de noite continuam trincando os molares e que já passa de indisciplina, é bruxismo, feito novilho, Ladislau. Era esse um inversivo, sempre contrariando o ambiente. Era um camaleão às avessas. Recusava-se vitamina, tomava animativo, canhoto, assinava o codinome, o ausidal. Invertia o prato e a gaveta. Queria virar o globo de cabeça para baixo e chamar o Polo Sul de Polo Norte. Por que não? Plantava a bananeira e soltava gargalhadas da nossa posição ortodoxa. Gostava também de tossir para dentro. Pode? Assoviar com o nariz. Marchar a ré, entende? Isso é o inversivo. Ativo. Nocivo porque cochichava no ouvido dos inofensivos, sendo que acabou cativo em local distante, em box solitário, onde tempos permaneceu, morto ou vivo. Os adoradores da besta, a de 7 cabeças e 10 chifres e 10 diademas nos chifres e títulos blasfêmios nas cabeças, não terão descanso, nem de dia nem de noite. Padecerão em fogo e enxofre, cairão no abismo de onde sairá uma fumaça como a de uma grande fornalha. Dessa fumaça irromperão gafanhotos adotados de poder semelhante aos dos escorpiões da terra. A esses gafanhotos será dado o poder de não matar os adoradores da besta, mas de os atormentarem durante 5 meses. O tormento que causarão será como provocado por um escorpião quando pica uma pessoa. Naqueles dias, os adoradores da besta procurarão a morte e não as encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugir-lhes-á. Lindislau Luiz. Meu filho querido, não calculas o quanto tenho sofrido por tua causa? Já não bastava os desgostos que nos deste no passado? Teu pai vive calado
e sem apetite desde que soubemos da desgraça. Diz somente que não mexerá um só dedo por ti, pois deves pagar pelo mal que fizesse à sociedade. Tu sabes como ele é severo. Teu pai anda muito nervoso e chegou a dizer que jamais te perdoará, não te considerando mais como um filho seu. O que fizeste, meu filho? Da educação que te proporcionamos com tanto sacrifício? Tenho rezado muito por ti, filho. Não entendo como tu, formado na fé católica e ultramontana, agora te voltas contra o Todo-Poderoso? Por que o renegas? Custa-me crer que chegaste a esse extremo. Não foi Santo Tomás de Aquino quem afirmou que a virtude está no meio? E tu não os lê a Suma Teológica? Aqui em casa as coisas não vão nada bem, como podes ver. Preocupa-me, sobretudo, a saúde do teu pai, cada dia pior. Tu sabes que ele tem problemas cardíacos. Será possível que pretendas matá-lo? Pensa em visitar-te, meu filho, mas teu pai não concordaria. Também não sei com certeza onde te encontras, nem se podes receber visitas. Tio Klaus gentilmente encarregou-se de fazer com que esta te chegasse às mãos. Ele tem ótimas relações e assegurou-me que serás bem tratado aí. Acredito mesmo que, de qualquer maneira, estarás sempre melhor do que no inferno interior em que vivias ultimamente. A despeito de tudo, beija-te e aflige-te por ti, ansiosa, a tua mãe. Explicaram que a carta era meio antiga devido à dificuldade de me localizar. Disseram que meu tio era um homem com H maiúsculo. E avisaram que tinha duas notícias, uma boa e uma ruim. Primeiro a ruim, mamãe morreu. A boa era que me concebiam liberdade condicional por comportamento prestádio. Bom e ruim. Bom te leva para um prato de sopa. Ruim te acordava com um chute nos rins. Ruim machucava teu orgulho de macho. Bom te contava o futebol. Na hora da janta lá vinha bom. Tu abrias a boca e engolias um suco de bom virado ruim. Depois era o ruim, quem te levava cigarros, fazendo cara de bom. E se o ruim bom não te surrasse, naquele dia dava-te ganas e beijá-lo todo. Nós reconhecemos que há métodos condenáveis dentro do nosso sistema. Reconhecemos também que foram praticadas algumas injustiças irremediáveis. Reconhecemos com a maior consternação. E aí ele podia estar chorando de verdade. Mas não dava para ver por causa dos seus óculos escuros e de grossos graus. Com a mais sincera consternação que uma considerável parcela da sua geração foi sacrificada. Mas não em vão. Entenda que no atual contexto nós servimos como um sapato novo. Um sapato novo é incômodo, aperta e comprime, mas depois que se habitua, fica fazendo parte do pé e vai durar a vida toda. Agora, se você começar por um sapato folgado, amanhã está largo demais, depois vira chinelo. Fim do mês não presta, é jogado fora. E nós não queremos ver a mocidade descalçada, cortando os pés nos pedregulhos da estrada. Portanto, agora que você está de partida, gostaria que olhasse também o outro lado das coisas, o futuro que é todo seu. E aí ele podia mesmo estar debochando, mas eu não entendo por que eles usam esses óculos escuros, de fundo de garrafa, sempre, mesmo de noite e em ambientes fechados, todo seu. No meio-dia seguinte, saí com a roupa do corpo em gozo de felicidade condicional. Fazia sol demais. Mais que da última vez. Chorei no meio-fio, feliz feito menino órfão e deserdado. Só levantava a cabeça para ver passar uns moços bonitos e floridos, falando uma palavra engraçada que eu não conhecia. E voltava a chorar, com muita pena de me achar feio e chorão. Levantava para acompanhar uma mocidade descalça e alegre. Tentava entrar no assunto e contar uma história, mas as pessoas não me entendiam, fugiam. Sentava no meio-fio e desandava a chorar. Chorar até que começou a escurecer.
Faltavam 15 para 7 e havia mais carros do que a última vez. Tentei uma carona em qualquer direção, sem êxito. Os carros corriam mais do que na última vez. E quando engarrafavam, buzinavam mais do que é possível. Estão todos loucos, pensei. Segui pela Cali Vargas, pensando que estava muito louco, los coches. Quase tomei coragem de voltar à La Guardia Nacional e perguntar: que rubo? Ou será que existe um toque de recolher e eu não estou sabendo? Ladislau tinha mania de perseguição. O toque de recolher era 7 e faltava 10. 10 minutos para não alegar a lugar nenhum. Não me falaram nada do toque. Não me deram a senha e os carros buzinavam demais. Não me deram buzina. Binóculos escuros, paletós? Distintivo na lapela é senha? 5 minutos e me enfio entre os carros. Os para-brisas passam repletos de senha, como estranhos dizeres. Bandeiras, caveiras, corro no fluxo do trânsito. Quase tento enquanto um carro corro. Carro freia no sinal vermelho. Eu não. 5 segundos, 4 e lá vou eu. 3, 2, 1. Sem corpos, nem bônus, nem munos, nem status 1, 0. Oremos. Quem me viu de borco diante da caudelaria acreditou que eu estava rezando, mas eu estava adorando as ruas da minha cidade que são feitas de piche, que o sol derrete e que absorve as tampinhas de Brahma ou Coca-Cola ou tampinhas do verão passado, que já se perderam a marca e são confetes e alianças e coisas de latas que vistas de perto, assim como eu, nunca virá compõem colagem com guimbás, ou envelopes de cigarros e palitos de fósforos, e cascas e abraços de tangerina, e óleo queimado e toda a substância que o homem despreza e defeca e que conferem ao asfalto um gosto bom de soco no nariz e escarro de borracha de pneu. Que na hora do extremo apego todos os hábitos são melhores que hábito nenhum. O nariz melado e a boca e as mãos grudando, e o peito e o joelho, e o bico dos pés, e o meu corpo inteiro afundando no pudim de piche, de modo que, se amanhã você parar no centro da cidade, onde ninguém para, num cruzamento perigoso de parar, e prestar atenção ao que ninguém presta, vai reconhecer meu pus, e meu coágulo, e meu couro, participando da textura da avenida, como eu sempre quis, como me predestinei. E assim seja. Aí Labão descobriu que Lucrécia estava nua. Lucrécia sentiu vergonha que Lechuga, que se escondeu atrás de Luanda, que espiou Lin, que espreitou Laurenginha, que sorriu para Lustroso, que piscou para Lúcia Fina, que rebolou para Ludovico, que foi cheirar o rabo de Lumaca. Juvenal flagrou Lumaca tentando Luca, que mordeu a maçã de Lia, que cutucou Luar, que beliscou Lilã, que deu um pulo e esbarrou em Lambenço, que tropeçou em Ludmila, que caiu por cima de Lambari, que se valeu da posição para ver Lenore tomando banho. Juvenal indignado com a sonsice de Lenore fazendo pose para Luctâncio fotografar lembranças, que fez um verso para Lenço Branco, que fez cosquinha em Libitina, que fez beicinho para Leôncio, que cantou Bésame Mútuo para Leonor, que preferiu Lancelote, que chamou Lili, que perturbou Licário, que sonhou com Leva a mim, que tanto chorou por Linneu, que brincou de médico com Labareda, que afinal dançou a quadrilha com Lord Jim. Juvenal fechou os olhos para não ver Latucha, ver Lubino, ver Latucha, ver Lubino, ver Latucha. Mas essa decepção, e Juvenal aprendeu que o instinto do coração tende ao mal desde a juventude. Para as novilhas fez construir um claustro medindo 50 por 20 covados, calafetado, com betume por dentro e por fora,
onde elas purificassem, aguardando o primeiro catamênio e a idade de conceber e engravidar e estalar e dar à luz entre dores. Aos novilhos, executando o imprescindível sucessor de Abá, cumpria ministrar o sacramento da castração, que favorece as virtudes da alma e a qualidade das carnes, favorece a entonação de saprinino, com que os eunucos cantaram os 7 salmos penitenciais, à espera do dia da grande hecatombe. Nesse dia sucumbirão os que, entre um salmo e outro, preservaram no pecado, ainda que em pensamento os incubos arderão em seu próprio desejo inviável, insaciável e cáustico. Sobremente os eleitos serão resgatados no meio da terra, e na terra nova serão bem-aventurados, e flutuarão sobre o como mar de cristal, munidos de harpas, entoando como novo cântico triunfante de louvor, porque esses nunca se mancharam com mulheres sendo virgens. Capítulo 10. Povo na praça. Capítulo 10. Povo na praça. Ainda hoje vive uma gente tendenciosa pesquisando o jeito de criticar a administração da fazenda modelo. Essa gente fica sem graça de falar esperma export e outros sucessos. Vai daí que vem com demagogia. Disse que no surto de enriquecimento da fazenda só interessa a uns poucos, ao gado extra ou de primeira, no máximo ao de segunda classe, enquanto a maioria são os críticos que o dizem. A maioria não sei, ora, todos nós ouvimos Juvenal, já no discurso de posse, dirigindo a palavra ao povo dos descampados, e agora é Juvenal pessoalmente quem confirma as atenções de que mesmo as classes mais ínfimas são merecedoras. Afinal, o gado daquele bando é talvez o único no mundo inteiro criado com o objetivo principal do trabalho. Raças rústicas ou pouco melhoradas, hoje em grande decadência, que na fazenda modelo ainda tem o seu lugar ao sol na nuca. E quando já não podem com o canga, ou com o carro, ou com o sol, decrépitos e alquebrados, apontam-se nas invernadas e engordam, graças à previdência social, e esperam na fila do abate, podendo fornecer carnes de terceira ou quarta, que não são de se jogar fora. Tem um jornalzinho aqui, gente. Ó. Povo na praça apoia o Juvenal. O que está escrito no jornal? Não dá pra ler não, muito pequeno. Aqui, ó. Viram aí? De sábado para domingo, houve quem dormisse na praça para amanhecer de pé ao pé da estátua. Essa estátua enorme estava coberta por manto roxo, como os dos santos da igreja na Semana da Paixão, o que atiçava a expectativa geral. O grosso da multidão chegou às 7h30, e depois da missa não cabia mais quase ninguém. O silêncio era de missa, fora uma ou outra criança irreverente querendo se meter por debaixo do pano. A lotação esgotou às 10 e um bom lugar já se pechinchava no câmbio negro, em tom segredeiro de oração. Às 11h30 apareceu Mortadela, coleta ao meio-dia para a cervejinha. Uma senhora desmaiou, iniciando o torneio de porrinha. Pequeno tumulto às 2 por motivo de futebol, seguido de batucada.
Às 3, novo tumulto por motivo de passarem a mão em mulher acompanhada. Aglomeração dá nisso. Ordens para evacuar o local. Às 4, o povo circulou, disfarçou, embaralhou e voltou a lotar o local às 5 com nova disposição. Nova batucada, barulho e bordoada por um bom lugar. E às 6, foi um tremendo ó quando baixou o helicóptero. Foi aquele empurra-empurra e esfrega-esfrega por causa do motor, da sirene, do pânico e do pó que o bicho levantava. Muita gente perdeu outra vez o lugar e metade acabou fora da praça, porque precisaram abrir espaço e a comitiva era muito grande. Gente menos esclarecida também saiu por gosto, antes da festa, satisfeita de conhecer o helicóptero. Era um momento, um acontecimento, de repente Juvenal, em carne e osso, ao lado do monumento. Usava óculos escuros. Juvenal, mais alto e mais imponente que na tela. E já começou o discurso elogiando o nosso bril, a nossa raça indígena, ou a nossa raça indefinida, que é o resultado do cruzamento de várias raças. E aquela estátua era uma singela homenagem ao boi trabalhador da fazenda, modelo. Vejam, esse instrumento dócil que nos deu a divina providência, oferecendo-nos as suas energias e faculdades, essa ferramenta maleável que segue instintivamente suportando, com uma paciência e submissão admiráveis, as fadigas e privações que lhe impomos. Meu povo, o trabalhador serviçal e triste, nada exigente, grande, porém, em sua tristeza, e soberbo em sua humildade, disse Juvenal. Salve boi ordeiro, boi de presépio, boi mansidão, boi dolência, salve boi caracu, cuja sobriedade está bem acentuada, porque, ordinariamente, com a pouca alimentação que recebe, trabalha fortemente desde manhã até de noite. Salve boi de correia, boi de obra, boi de indústria. Vivam os bois rudes, nos engenhos de Bang, que movem almanjarras, que movem as atafonas, que trituram a cana, que dá a cabeça que move os rudes, que acionam as almarjarras, que ativam as atafonas, que trituram a cana, que entorna a cachaça, que move os rudes, que movem a almanjarras, que moem a cana, que motiva os rudes e motorizam essa nação. À luz dos refletores, Juvenal nos descobriu o monumento ao trabalhador. Anatômia. Tipo muscular, pele grossa, cabeça curta, orelhas grandes e felpudas, e colo carnoso, espáduas grossas e largas, as cruzes salientes, o espinhaço forte e breve, a papada pendente até os joelhos, joelhos sólidos e cilíndricos, jarretes são, as articulações íntegras, amplas ancas, os pés no chão, sinais particulares distribuídos pela carcaça. E eu só queria ter minha anaia ali perto para dizer se o trabalhador era ou não era a minha cara, em tamanho maior. Benzei-me a boca, se não parece até que fui eu que posei para aquela escultura. De excelente humor, o conselheiro mor Juvenal quebrou o protocolo antes de partir. Dobrou os discursos e citou à cabeça o ditado popular. Do boi só se perde o berro. Deu um tapinha no dorso da estátua, acrescentando. Por isso mesmo é que nessa profícua fazenda sorriu. Ninguém mais berra. Boa, galera. Falta pouquinho. Acho que na próxima, acho que amanhã já termina de ler já. Beleza? Tamo junto. Até mais tarde aí pra gente ler o do João Gilberto. Já estamos no capítulo 11 lá do livro de João Gilberto. São 15 capítulos, então tá prestes a acabar também. Essa semana acho que acaba já. Beleza? Então até mais tarde aí. Tamo junto. Falou!